Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Espada Selvagem de Conan, número 28 da coleção, A Floresta Diabólica, tá? Com artistas na capa, Michael Fleischer, John Buscema, Pablo Marcos, Jim Owsley, Gary Kavapsky, né? Eu acho que é isso, Val Maerick, Rudy Nobres e Ernie Chan, tá? Esses são os artistas da capa, com essa belíssima capa aqui com Conan enfrentando mais uma vez o Barak, né? Aquele pirata lá, que nós já vimos algumas histórias aí nas outras edições envolvendo esse personagem aqui, tá? Temos aqui a lombada, número 28, a contracapa reúne as edições da Espada Selvagem de Conan, do número 91 ao número 93, tá? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que tá aqui essa edição. Guarda, mais uma arte aqui, a Floresta Diabólica. E aí temos o índice. Floresta Diabólica, agosto de 1983. A Besta, agosto de 1983. Grilhões da Traição, agosto de 1983. Pássaro de Cristal, setembro de 1983. Desafio, outubro de 1983. E O Mundo Além das Brumas, outubro de 1983, tá? Temos a introdução de sempre e já começamos a nossa primeira história aqui, a Floresta Diabólica, né? Com histórias do Michael Fleischer, arte do John Buscema e do Pablo Marcos. Tá ok? Aqui nós vamos ter Conan, ele está aqui junto a um exército, existe uma guerra aqui entre dois reinos, tá? Os dois reinos estão divididos aqui por uma questão amorosa, né, digamos assim. Porque aqui existia um casal que era o rei Ronal e a rainha Kalina, eles eram casados, né? E aí acabou acontecendo uma traição, a rainha Kalina trai o rei Ronal com o rei Nassote, que era de um reino próximo. Eles ficam juntos e em um combate, né, em uma guerra, acabou se gerando uma guerra entre esses reinos por conta dessa traição, e o rei Ronal um dia acaba matando o rei Nassote. Mas no lugar da guerra acabar, a guerra continua porque a rainha Kalina continua atuando no lugar do rei Nassote contra o rei Ronal. E a guerra então está se prolongando durante muitos e muitos anos. O rei tem o seu mago aqui, né, o seu sábio, tem a sua massagista, que é a preferida dele, que por sinal está apaixonada pelo rei, inclusive achando que o rei um dia vai tomá-la como mulher e fazer dela rainha, né? E Conan está no meio disso tudo aí, lá no campo de batalha. Ele tem dois homens, né, junto com ele, que são fortes junto com ele. Um é mais nervoso, né? É mais irado ali, né? É sanguíneo, e o outro é mais calmo, é mais ponderado ali. Enfim, mas os dois estão auxiliando Conan ali na maneira que ele consegue controlar essa situação toda, principalmente com relação ao cara mais nervoso, né? Ele fica tentando o tempo todo controlar esse sujeito que sempre quer matar, inclusive quer matar até os próprios prisioneiros que já estão indefesos ali. E Conan não gosta muito disso. Bom, de qualquer forma, né, Conan está avançando com seu exército, provocando várias baixas no reino da rainha Kalina, que chega a desejar que um dia Conan trocasse de lado e fosse para o lado dela. A rainha Kalina tem essa filha, a Nadine, né, que tem um certo amargo, um certo rancor dela, por ter se separado do rei Ronal, né, e ter levado ela para esse outro reino aí que ela não gostava, mas de qualquer forma ela está vivendo ali, mas guarda essa mágoa da mãe. Conan então acaba descobrindo através dos prisioneiros que existe uma forma mais fácil de invadir um forte, que é o Forte Diamond, né? E então ele vai com seus homens atravessando essa floresta, que seria uma floresta maldita, amaldiçoada, né? Que inclusive tem a aparição dessa bruxa que aparece nua ali, acaba seduzindo os soldados de Conan, mas ele acaba então sendo morto por essa bruxa. Os outros ficam apavorados, então Conan fala então que é para eles ficarem juntos e seguirem firme o caminho. A massagista está lá contando suas vantagens, contando seus sonhos lá na cozinha do palácio do rei Ronal, dizendo que um dia ela será rainha. E aí ela acaba sendo debochada lá pelas outras criadas, né? Conan então chega, né, atravessa a floresta, chega até essa passagem que estaria mais vulnerável, e através dessa passagem ele realmente consegue invadir essa fortaleza, esse forte, né, esse forte
Diamond, que seria o último antes de chegar até o reino da rainha Kalina, né? Então Conan invade essa fortaleza ali, né? Acaba provocando realmente uma baixa e uma derrota muito forte, né? Em relação às tropas da rainha Kalina, né, que se vê agora muito indefesa. O rei Ronald comemora muito isso, no entanto o seu sábio ele não comemora muito, ele vai até uns nobres ali e fala que Conan está estragando os planos dele. Por quê? Porque ele, o sábio, os outros nobres estavam tendo muito lucro com essa guerra, né? E Conan, provocando todas essas vitórias, ele vai conseguir com que a guerra acabe. E eles não querem isso. O que eles vão fazer então? Eles vão contratar alguém para matar Conan. E Conan então está lá dormindo no seu acampamento, só que essa conversa toda a massagista escutou, tá? A massagista do rei escutou. Do rei Ronald. E aí, lá no acampamento, como eu estava dizendo, Conan então vai ser atacado, né? Vão tentar matar ele enquanto ele está dormindo, mas ele acorda e acaba atingindo o seu algoz ali, que se revela ser aquele outro homem forte, só que aquele mais calmo, né? Aquele que parecia ser mais tranquilo, foi justamente esse que estava prestes a matar Conan ali. E quando Conan pergunta quem foi que mandou, ele diz que o tempo todo as ordens vinham do rei Ronald, né? E Conan então fica muito revoltado, acha que ele é um traidor, um traiçoeiro, e o que Conan faz? Passa para o lado da rainha Kalina, tudo que ela queria, na verdade. E aí, então Conan fica agora sendo parte do exército da rainha Kalina e leva todos os seus homens com ele, obviamente. E aí o sábio, né, vendo que o seu plano deu errado, ele então chega no rei Ronald e fala que Conan foi um traidor, um traiçoeiro, que passou para o lado da rainha Kalina, né? E o rei Ronald fica muito aborrecido, só que a massagista chega e conta toda a verdade, que ela escutou que havia um plano, que eles estavam todos mancomunados, né? E foram eles que planejaram a morte de Conan porque eles queriam continuar lucrando com a guerra. Aí a massagista acaba matando o sábio, né? E o rei vai acabar dando ordem de matar todos os outros lá. Lá no palácio da rainha Kalina, Conan está lá, né, sendo o general dela agora, e ainda passa noites de amor com a rainha. Só que a filha da rainha Kalina acaba se apaixonando por Conan ali. Mas Conan não digamos assim, ele não corresponde a esse amor, nessa paixão da filha da rainha Kalina e se deita com a rainha Kalina. E aí Conan começa a vencer batalhas e impor muitas derrotas ao rei Ronald, que decide então que ele vai ter um encontro com a rainha Kalina para que eles possam então estabelecer uma trégua, até mesmo um acordo de paz. Só que nesse encontro aí, muito mais do que um acordo de paz, eles acabam se entendendo e acabam então voltando às boas e voltando a ser um casal. Nesse momento então eles decidem que Conan não é mais necessário e aí eles contratam alguém para matar Conan outra vez, né? Que dessa vez é o outro homem forte que estava do lado de Conan, só que aquele homem, aquele mais irado, né? Aquele mais sanguíneo, e ele recebe aqui, ó, o saco com as moedas de ouro e sai com a cara toda enfurecida, né? O rei Ronald fica muito tranquilo, chama sua massagista e começa a contar a ela então que ele voltou com a rainha Kalina, que eles vão governar os dois reinos juntos, e a massagista fica muito irada com isso, né? Porque ela contava que ela seria a nova rainha e ela acaba então matando o rei Ronald. Lá no palácio da rainha Kalina, a menina, a filha, né? A Nadine fala que agora que a mãe está voltando para o rei Ronald, ela vai poder ficar com Conan. Só que aí a rainha fala que não terá como, porque Conan já deve estar morto, porque ela junto com o rei Ronald contrataram um assassino para matar Conan. A filha, então, a Nadine, completamente revoltada, começa a esfaquear a mãe e mata a mãe a vários golpes de faca. E quando vai tentar falar com Conan para avisar ele, Conan já não está mais. Conan já está no deserto cavalgando ao lado do homem que foi contratado para matá-lo. Os dois estão dando risada ali, porque eles são muito amigos, né, e são leais um ao outro, e acabam então saindo ali daquela região com um saco cheio de moedas de ouro e rindo, né, de toda a situação que se passou, já que eles sobreviveram a tudo isso e agora estão deixando toda essa história para trás, né?
E aí nós temos a segunda história aqui, que é a besta, né? Onde nós vamos ter um vilarejo que é atacado por uma criatura parecida com um lobisomem aqui, que está sequestrando as mulheres, né? Aterrorizando a vila. Então chegam esses dois forasteiros, um dele é Conan, né? Um desses dois forasteiros é Conan, e eles se apresentam como os caçadores dessa besta. Lembrando que a história aqui foi escrita pelo Jim Owsley e a arte do Gary Kiwapski, tá? Eu não sei falar esse nome direito, mas é isso aí. Então, aí eles chegam ali, né, e eles estariam ali seguindo essa besta, né, que eles têm um punhal, que é o único punhal que poderia matar essa besta, e aí eles vão até a taberna, começam a comer, beber, e o prefeito, né, o líder dessa vila que está sendo atacado por essa criatura, ele então pede ajuda aos dois ali, né? A princípio eles têm um certo desentendimento, mas ele pede ajuda aos dois para que os dois então possam ajudá-los, né? E aí ele paga um saco de moedas de ouro e os dois entram na floresta, né? Para tentar capturar a criatura, quando eles são surpreendidos pela criatura ali. Só que no lugar de atacá-los, a criatura começa a rir e eles também. E a gente percebe que na verdade não era criatura nenhuma, não era lobisomem nenhum, era um homem, né, disfarçado, né, digamos assim, de lobisomem, dessa criatura, que estava sequestrando as mulheres, se aproveitando delas, e os três então estavam aplicando esse golpe nas vilas. E eles seguem, os três juntos ali, rindo com sacos de moedas cheios de ouro, buscando a próxima vila onde eles possam aplicar o mesmo golpe. Tá? E aí nós temos a nossa terceira história, que é Grilhões da Traição, a história do Jim Owsley e a arte do Val Mayerick. Tá? Nós temos Conan aqui aprisionado, né? Ele está cheio de correntes, aprisionado, tem um outro ali prisioneiro com ele, tem um carcereiro que está judiando muito de Conan, espanca muito Conan, mas detalhe que ele só espanca Conan. O outro, que se chama Abnar, ele não espanca. E nisso, né, nesse passar de dias que Conan vai sendo espancado, humilhado, né? Conan vai forçando as correntes, e ele vai sendo espancado dia a dia ele vai forçando as correntes, e aí ele está preso nas masmorras do rei Yildiz, tá? É o rei Yildiz de Agripur, que tem um amigo dele chamado Hassan, que ele considera o mais fiel de todos, né? Que é o cara que enche até o seu copo, né? O seu copo de vinho, é o Hassan, e Conan tá lá tentando se libertar, apanhando, sendo humilhado, tentando se libertar, até que certo dia ele consegue se libertar, consegue arrebentar os grilhões ali, arrancar, né? As grilhões do que estão preso ao chão, ele consegue arrancar, então o carcereiro entra, espanca ele mais uma vez, humilha mais ele uma vez, mas quando ele vira as costas, Conan enrola o pescoço dele nas correntes, né? Fala que é para ele dar as chaves, ele dá as chaves e Conan então corta a barriga dele, né, de fora a fora ali e mata o homem. E aí Abnar fala que eles têm que ir agora juntos para matar o rei Yildiz. Só que Conan diz que o sono dele é leve, que ele escutou muitas coisas, né, e que a espada dele vai beber de outro sangue primeiro. E aí, quando o rei Yildiz está prestes a beber a sua taça de vinho, uma faca atinge a taça, perfurando, né, e nós vemos que foi Conan que atirou essa taça. E aí o Hassan dizendo que tem que pegá-lo, que tem que matá-lo, mas Conan revela todo o plano, dizendo que enquanto ele estava lá e o Abnar achava que ele estava dormindo, o Abnar ficava falando alto, revelando todo o plano, que o Hassan tinha intenção de matar e envenenar o rei Yildiz. E aí, quando um rato bebe o resto do vinho que estava caído no chão, ele morre. E aí todos acreditam na história de Conan, e Hassan então é preso, e Conan então é recompensado pelo rei Yildiz. Tá? E assim termina a nossa outra história aqui. Temos agora o Pássaro de Cristal, que é a história do Michael Fraser, desenhos do John Buscema, arte final do Bob Camp, com assistência de Dave Simonson e Armando Gil. Tá? Aqui nós temos Conan chegando a um vilarejo aqui, tá? Ele está chegando tranquilamente, quando três ladrões acabam batendo nele, e os ladrões acham que Conan está atrapalhando eles e tira a espada para Conan, e Conan na mesma hora não perde tempo, tira a espada também, corta a mão de um deles e mata esses homens e deixa alguns feridos, né? E aí o comerciante, né, ele acha eles estavam roubando esse saco aqui, que tem algo dentro, né? E aí o comerciante chega, agradece Conan, convida Conan para ir até a loja dele, eles chegam até a loja, ele revela esse pássaro de cristal aqui, né? E lá dentro da loja tem um rapaz que está brincando com diapasão, né? E aí esse diapasão é tocado, e aí
um copo de cristal se quebra e o comerciante chama a atenção dele, mas de qualquer forma Conan ficou ligado nisso aí, né? E aí o comerciante conta que conseguiu esse pássaro porque um amigo dele, né, chegou à porta dele esfaqueado e antes de morrer contou a história de que ele achou por acaso esse pássaro de cristal, que ele foi até uma taberna, contou, e esses homens eram bandidos que foram atrás dele, esfaquearam ele, e que agora ele, de posse de um mapa, ele sabe mais ou menos onde fica a região desses pássaros e que ele quer chegar até lá. E Conan fala que não, que ele não vai junto. Mas aí quando aparece a filha dele, a Jéssica, Conan já se interessa em ir junto, né? E aí os três partem, né, nessa jornada para tentar encontrar a região de onde eles podem encontrar mais pássaros de cristal desses. E aí os bandidos que restaram, eles tinham um chefe, um líder, que mandou eles seguirem os três ali e conseguirem então recuperar esse pássaro de cristal, tá? E aí nós encontramos quem? O nosso Barak. O Barak, aquele mesmo pirata que um dia lutou com Conan, que Conan cortou a mão dele, que foi lá naquela história do templo do monstro de 12 olhos, né? E aí nós temos o Barak aqui, porque na última história que o Barak apareceu, ele foi jogado em uma outra dimensão, porque um demônio pegou ele. E aqui está ele, ó, servindo esse demônio aqui. E aqui nós temos o resumo da última história, onde Barak seguiu Conan, né? E que Conan estava ali prestes a haver um sacrifício humano para justamente impedir que esse demônio viesse para a nossa dimensão, e no momento que a moça estava prestes a se sacrificar, ele pega Barak, eles estavam lutando, e o Barak se distrai, então ele pega Barak e joga nas mãos desse demônio, e o demônio então, no lugar de pegar a moça, pega o Barak e leva para essa dimensão demoníaca ali, onde agora o Barak está servindo, tendo que alimentar esse demônio, que tem posse de um bastão mágico, mítico ali, né, que ele então dispara e faz com que essas fendas se abram, mas ele não consegue atravessar totalmente, o bastão não é forte o suficiente para fazer o corpo dele atravessar totalmente. Mas o Barak quer pegar esse bastão porque o corpo dele consegue atravessar totalmente essa abertura. E ele vai conseguir fugir dessa dimensão diabólica. E aí Conan está lá na floresta junto com Jéssica e seu pai, né? Quando a Jéssica é atacada ali por essa borboleta gigante, Conan então acaba salvando a vida dela, né? E eles vão cada vez mais se aproximando, ficando mais próximos ali. Enquanto isso, Barak lá naquela dimensão diabólica consegue, né, roubar o bastão enquanto o demônio está dormindo, dispara, abre esse portal, se joga, né? E o demônio tenta alcançar o Barak, mas ele não consegue atravessar mais do que sua mão, então o portal se fecha e o Barak consegue vir para a nossa dimensão, e agora sim ele vai seguir tentando usar esse bastão contra Conan, tá? Talvez tentando fazer com que Conan até vá para aquela dimensão de onde ele veio ali e tenha que servir ao demônio. Então Jéssica, o pai dela e Conan estão na fogueira ali, quando o pai de Jéssica conta a Conan, né, que ouviu histórias quando era pequeno de gigantes que soltavam raios pelos olhos e transformavam as criaturas em peças de cristal enormes, né, gigantescas, mas ele achava que tudo era história de criança, mas que agora, vendo aquele pássaro de cristal, ele acha que pode ser verdade. Os bandidos estão seguindo Conan ali, né, observando eles de longe, enquanto Barak se aproxima de um castelo ali. Ao entrar nesse castelo, ele é reconhecido pelos guardas, né, que tem um prêmio pela cabeça dele, só que ele mata todos os guardas ali, né, com seus equipamentos, aquela sua manopla que solta uma faca, né, tipo uma lança ali, enfim. E aí ele consegue então matar esses soldados e acaba então invadindo esse castelo, sequestrando uma mulher ali, a sua filha, né, forçando o homem a alimentá-lo, e ainda fica abusando das mulheres ali enquanto ele está ali nesse castelo. Conan, com Jéssica e seu pai, estão ali por um desfiladeiro, cavalgando, quando são atacados por esses homens montados em águias gigantes. Conan acaba sendo capturado ali, mas com muita agilidade ele consegue derrubar o homem e montar e dominar a montaria alada, né? E quando olha Jéssica, né, o pai de Jéssica está fazendo sinal porque Jéssica foi raptada, e Conan vai atrás dela com a sua águia e acaba interceptando o outro homem, né, que joga a Jéssica, e Conan então tem que fazer um mergulho ali e consegue então salvar Jéssica montado em sua águia. Só que aí ele vai atrás do outro homem, porque ele diz que ele quer a outra águia, porque vai ser muito mais fácil, muito mais rápido chegar a esse local, né, que está no mapa,
voando nessas águias do que cavalgando em seus cavalos. E aí é isso que ele faz, né? Ele captura, ele derruba esse outro homem da águia, desce, e então os dois partem, né? Os três partem nessas duas águias aí, e vai ser muito mais rápido chegar lá. E os bandidos, então, seguem eles por terra ali. Barak, né, já abandonou o castelo, está ali também no encalço de Conan. Esse bastão, ele tinha 3 disparos, um disparo ele já fez para conseguir vir para a nossa dimensão, e o segundo ele vai ter que desperdiçar aqui porque tem uma pedra gigantesca rolando na direção dele. E agora restou um disparo só, que ele disse que ele só vai disparar agora em Conan, porque está guardado esse disparo para Conan. Então Conan, Jéssica e seu pai chegam até essa fortaleza, essas ruínas, né, onde eles veem que realmente são ruínas muito antigas e que abrigavam provavelmente gigantes ali. E eles começam a observar que tem aranhas de cristal, pássaros de cristal, né, que eles acham tudo isso muito estranho, né? E aí os bandidos estão se aproximando dele, e quando estão prestes assim a atacar, né, para matar Conan, Barak chega por trás deles e começa a matar todos eles, porque diz que ele é quem vai matar Conan, que mais ninguém vai conseguir matar Conan a não ser ele, tá? E aí ele mata todos esses homens e realmente alcança Conan ali. E aí ele dispara, né, a sua lança ali da sua manopla, só que no lugar de atingir Conan, ele atinge o pai de Jéssica, que acaba morrendo instantaneamente. E aí quando Barak vai disparar o seu bastão mítico ali, uma criatura chega por trás dele, uma criatura gigantesca, que a gente vê que é um gato gigante de cristal, disparando raios, né, pelos olhos ali. Barak dispara, né, faz o seu último disparo ali, mas é inútil, a criatura dispara na perna de Barak, que vira uma perna de cristal, e quando ele tenta se mover, o gato então dispara mais uma vez, transformando o corpo todo dele em uma estátua de cristal. E aí o gato volta sua atenção para Conan e Jéssica, que correm desesperadamente, tentam se esquivar desses raios. Conan esconde Jéssica, tenta distrair o gato, né, foge o máximo que pode, e em determinado momento ele pula em cima desse gato, tenta atingi-lo com a sua espada, mas sua espada quebra, e Conan vê que não tem como atacá-lo diretamente, continua fugindo, até que ele chega em um lugar que parece ser um quarto infantil gigante, e ele percebe que tem algumas barras de bronze na cama, que seria a cama dessa criança gigante, né, há muito tempo atrás. Então ele pega esse bastão, quebra um deles, e lembrando-se daquele diapasão que quebrou aquela taça de cristal lá no começo dessa história, ele então começa a fazer o barulho ali, batendo uma barra na outra, provocando então, criando uma espécie de diapasão gigantesco, fazendo com que o gato de cristal também vinha a quebrar por conta da vibração. E aí ele recolhe algumas peças, resgata Jéssica e sai com ela dali, né? Ela triste porque perdeu seu pai, mas de qualquer forma os dois saem dali vivos. E Barak, mais uma vez, desaparece. Será que dessa vez realmente ele morreu, ou ele ainda vai voltar em uma próxima história? Eu aposto que ele volta, né? Aí nós temos aqui mais um poema, né, que é o Desafio, poema de Gil Neal, ilustrações de Pablo Marcos, tá? Esse poema aqui conta todas as vezes que Conan enfrentou o sacerdote Totiamon, o feiticeiro Totiamon, né? E aí tem várias referências, várias indicações, inclusive algumas dessas histórias aqui, alguns desses momentos nós já lemos, nós já vimos juntos aqui em algumas edições aí da Espada Selvagem de Conan, que eu já fiz vídeo, tá? E aí nós vamos ver todos aqui tem, né? Esse poema falando de cada encontro, de cada desafio que Conan teve aí contra o feiticeiro Totiamon, tá? Inclusive de confrontos que ainda provavelmente nós vamos ver em próximas edições aí da Espada Selvagem de Conan. E aí nós temos a última história aqui, que é O Mundo Além das Brumas, que é a história do Michael Fleischer, desenhos do John Buscema, arte final do Rude Nobres e Ernie Chan. Aqui nós vamos ter Conan, né, invadindo o templo, a fortaleza da Irmandade do Falcão, que está aqui justamente planejando matar Conan, e Conan ali se infiltra no meio deles, pega um deles, se disfarça deles, porque Conan quer roubar as joias que estão nos olhos do Falcão, que fica dentro da sala principal dessa fortaleza da Irmandade do Falcão, né? E aí eles veem que Conan está lá, disfarçado, começa a seguir Conan,
Conan acaba sendo descoberto, luta com eles, Conan pula muro, eles vão atrás de Conan, é uma perseguição acirrada, mas Conan consegue fugir, consegue pegar um cavalo, consegue ir para o deserto, só que quando chega lá no deserto é envolvido por algumas brumas, ou seja, algumas névoas, né? E o chão se abre, e quando o chão se abre, ele acaba caindo em outro lugar, em outro mundo, um lugar que tem 3 sóis ali, tá? E Conan então fica espantado com aquilo, percebe que ele não está em seu mundo normal, quando escuta gritos de socorro, né? E é uma mulher sendo atacada por essas criaturas, então Conan vai defendê-la, vai ajudá-la ali, ele realmente consegue ajudá-la, consegue matar algumas criaturas e afugentar as outras, né? E a mulher então agradecida por isso, por ter sido salva, mas também reconhece Conan como Vossa Majestade, ou seja, Conan fica, né, sem entender muito bem porque ela disse que ele era a Vossa Majestade e se curvou diante dele. Enquanto isso, no nosso mundo, a Irmandade do Falcão percebe que Conan sumiu no meio das brumas ali, e partem também em direção a essas brumas ali. Enquanto isso, Conan é levado até um palácio onde tem uma estátua muito parecida com ele, né? A serva, então essa mulher fala que ela é serva do rei Conar, tá? Tem Conan e aqui no caso, nesse mundo, é o rei Conar, né? Rei da Aquilônia. E aí ele encontra com a sua esposa, a rainha, né? É uma mulher muito bonita. Conan então aproveita tudo isso, ele não diz em nenhum momento que ele não é esse rei, muito pelo contrário, ele se aproveita de tudo, de todas as regalias, inclusive passa a noite, né, com a rainha, enfim. Enquanto isso, os nobres estão ali irritados porque eles veem que o rei Conar voltou, que eles teriam capturado o rei Conar e aprisionado o rei Conar em uma caverna, né? E eles ficam desconfiados de quem seria esse cara, seria realmente o rei Conar? Então eles fazem um desafio ali, né, a esse rei Conar, né, para que ele então possa provar quem ele é. E aí a rainha conta a Conan, né, de que havia uma luta com essas criaturas que ele enfrentou, né, que o rei Conar partiu para enfrentar essas criaturas, mas que não voltou mais. Foi o momento que os nobres capturaram ele. E aí Conan aceita o desafio desses nobres ali, né, ele vence um guerreiro gigante ali, um guerreiro muito forte, né, gigantesco, ele vence esse guerreiro, né, derrota ele, mata esse guerreiro, só que aí todos percebem que ele não é Conar. Por quê? Porque ele deixa o nobre que desafiou ele vivo. Até a rainha percebe isso. A rainha sabe que o rei Conar verdadeiro, além de matar o guerreiro, ainda mataria esse nobre que desafiou ele. Mas de qualquer forma, ela revela isso para Conar, revela que ela descobriu, que ela percebeu, mas mesmo assim ela fica com ele, passa a noite com ele novamente e decide ficar com ele e reinar com ele a Aquilônia, né? E aí nós vamos ter aqui os nobres, né, indo até a caverna para tentar saber o que aconteceu, né, com o rei Conar, já que eles também perceberam que Conan não é o rei Conar. E aí quando chegam lá nas cavernas, eles são atacados e mortos pelo verdadeiro rei Conar, né, que após matar eles, cavalga durante muito tempo, né? Enquanto isso, Conan decide ir até as criaturas, junta o seu exército e vai até as criaturas para enfrentar as criaturas ali, né? E nesse momento, enquanto Conan está lá, o rei Conar vai se aproximando e chega até o palácio, né? E no nosso mundo, a Irmandade do Falcão entra dentro dessas brumas e acaba também caindo nesse mundo com esses 3 sóis, né? No mundo do rei Conar. E Conan está lá, né? Enfrentando as criaturas, enquanto Conar já entrou dentro desse palácio ali, né, e já se revelou e já tomou o poder novamente. Inclusive ele se apresenta para a rainha ali. E Conan então vence as criaturas, deixa o reino da Aquilônia livre dessas criaturas ali, e quando volta, né, para a Aquilônia ali, ele é preso, considerado um impostor pelo rei Conar, né? Ele é preso e levado às masmorras, só que a rainha acorda de madrugada e vai tentar libertá-lo, e ela liberta Conan, né? Só que ela é perseguida pelo rei Conar, que surpreende Conan pelas costas. Então os dois lutam, né? É uma luta extremamente acirrada, até porque um não consegue vencer o outro, um não consegue atingir o outro. Por quê? Porque eles têm a mesma força e a mesma agilidade um do outro. Com isso, eles não conseguem vencer. Conan, então, percebendo isso, né,
ele diz então que resta ele então fugir e voltar para o mundo dele. E é isso que Conan faz, né? Conan então pega um cavalo, né? Ele consegue um cavalo ali, foge do rei Conar, que não aceita essa fuga, junta seus homens e vai atrás de Conan, só que aí ele é interceptado pela Irmandade do Falcão, que está ali atrás de Conan. E quando eles veem o rei Conar, que é idêntico a Conan, eles atacam, né? Então os homens do rei Conar lutam com a Irmandade do Falcão. Enquanto isso, o verdadeiro Conan entra novamente nas brumas e volta para o nosso mundo normal. E lá no mundo do rei Conar, o rei Conar venceu, né, a Irmandade do Falcão, né, derrotou todos eles, matou todos eles e jurou que um dia ainda vai se encontrar com Conan e se vingar dele. E aí no final nós temos aqui o portfólio do Tony DeZuniga, temos a capa da Espada Selvagem de Conan 91, que é essa daqui, tá? Temos a capa da Espada Selvagem de Conan 92, essa, da Espada Selvagem de Conan 93, esta daqui, tá? E por fim aqui, a capa da próxima edição da Espada Selvagem de Conan na coleção. Tá, pessoal? Então é isso aí. Terminou aqui o nosso Espada Selvagem de Conan número 28, ok? Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.